mais uma vez no programa Top ZM, no quadro Mercado Imobiliário. Hoje recebendo um amigo, um grande advogado. Olha que eu já trouxe aqui, já trouxe o quê? Arquitetos, engenheiros, escreventes, mas é a primeira vez que eu trago um advogado. E por que você trouxe um advogado, Luiz? Porque tem um tema que está me incomodando, tenho visto muita gente, vamos imaginar assim, perder imóvel, até por esse problema. E o doutor aqui, que nada mais é do que especialista em tecnologia educacional, mestre em Direito, palestrante da OAB São Paulo, advogado laureado por OAB São Paulo, coordenador do curso de MPA em Direito Imobiliário das faculdades Legale, e autor de diversos livros. Só no canal YouTube ele tem alguns vídeos com mais de 200 mil visitações. Se depois que você quiser, pega aqui o endereço, estou te colocando aqui embaixo o endereço, vai lá, visita. Tem 6 vídeos dele que já estouraram o número de visitações. Doutor Duval, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, doutor Luiz, muito obrigado a vocês aí de casa, por prestigiarem este programa, prestigiarem este advogado. Desde já agradeço muito o seu convite e o convite da Mirante. Eu esqueci de falar, o doutor é morador da Zona Norte. Esqueci de falar também, o doutor Duval foi indicado pela Vitória, que é gerente de vendas da Santana e é fã número 1 do senhor doutor. Muito obrigado, eu agradeço a gentileza, doutor Luiz. Doutor, nós vamos falar um pouquinho sobre alienação fiduciária. Perfeito. O que eu tenho assistido, doutor? Antigamente, vou falar antigamente, então o ramo há 30 e tantos anos, só advoga há quantos anos? Olha, eu entrei no curso de Direito em 83, desde 79 eu trabalho com imóveis. Então nós já temos aí uma bagagem, né, doutor? Então o pessoal estava acostumado, doutor, que para alguma coisa acontecer, o oficial de justiça tinha que bater na porta. Sim. E a alienação fiduciária mudou um pouquinho a relação disso. E eu assisto muita gente que às vezes está apertado, você leva propostas para tratar, não, eu estou atrasado, mas ainda estou tranquilo, o oficial de justiça nem me achou ainda. Vamos falar um pouquinho sobre isso, doutor? O que é um contrato de alienação fiduciária em garantia? Perfeito. Doutor Luiz, veja só. O que acontece? Nós tínhamos muitos anos que os bancos trabalharam com a hipoteca. Não sei se o senhor lembra da hipoteca. Lembro. Então, vocês mesmos de casa vão lembrar bem como era a hipoteca. Você dava ao seu imóvel a hipoteca e ficava no seu imóvel. A hipoteca hoje ainda existe no Código Civil. Só que com o passar do tempo, a hipoteca era muito difícil do banco levar o seu imóvel. O que encarecia o financiamento, sim, encarecia o financiamento porque tornava o produto, vamos dizer assim, os juros mais altos, havia um risco na contratação do crédito, porque o banco não conseguia escutir a garantia. O que seria escutir a garantia? Seria ir lá e tomar o imóvel da pessoa. Então aí foi criado... sim dependia do oficial de justiça, de todo aquele trâmite complicado. De toda a ação, de pedir para que então fosse executada a hipoteca, que fosse retomada a garantia por parte do executante, que era o credor imobiliário. Vamos chamar assim, se você me permite, os bancos se cansaram um pouco desse cenário, e progrediram com uma nova legislação de 97, que é justamente essa nova legislação sobre o mercado financeiro, e foi incluída a alienação fiduciária aí. Fazendo uma analogia muito simples, com um advogado perto é difícil fazer isso, mas eles copiaram muito o financiamento de carro, doutor? Sim. Tá? Porque a alienação fiduciária já existia com automóveis. Já existia e com o que acontece? Móveis. A retomada do automóvel era muito fácil. Muito fácil. E eles copiaram rápido. praticamente a retomada. Sim. Então vamos prestar atenção no que o doutor está falando. Nessa nova legislação, que é a Lei 9.514, de 20 de novembro de 97, não precisa o oficial de justiça bater na sua porta. Pura e simplesmente, se você estiver devendo prestações, quantas, doutor? 1, 2, 3? Então, vai depender muito do contrato. Os bancos, normalmente, eles trabalham com 2 a 3 prestações, doutor Luiz. Então, aí eles já encaminham o contrato para o cartório de registro de imóveis. E aí vai se iniciar a fase, dentro do cartório de registro de imóveis, que tudo, vamos dizer assim, se movimenta. Doutor, como que eu fico sabendo, eu não, mas no caso... Eu sou um devedor, certo. Estou atrasado com 1, 2, 3 prestações. Como é que eu fico sabendo que a água está subindo, doutor? Bom, se me permite, eu gostaria de fazer um apontamento para o seu... Por favor. Tem muita gente que tem essa dúvida, doutor, pode ter certeza. Bom, vamos lá. Eu costumo sempre dizer o seguinte nos meus cursos, nos meus vídeos. Se você puder sempre pagar a alienação fiduciária em primeiro lugar,
não é? Porque eu sei que lá no seu dia a dia, não é? Você sempre tem lá a lista dos boletos bancários, vamos dizer assim, nós temos muitos, a né, cesta no Brasil. é grande. Tem o seguro de vida, o seguro do carro, condomínio, escola da criança, IPTU, taxa de lixo, aí vai embora, doutor. E aí você tem também o boleto bancário, ou o débito em conta corrente, normalmente a instituição financeira pede. Ela prefere dar uns juros menores. Sim, se para você que quiser você débito, tenha. E aí você menor. dá o cartão para você, enfim, abate aquelas. É a cesta, né? É a cesta, né? Nós chamamos de produto casado, né? Que é proibido, diga-se de Não passagem. tem dúvida, né? O Código de Defesa do Consumidor faz uma vedação. Então, o que eu tenho dito é o seguinte: se você puder prestigiar esta parcela de alienação fiduciária, o porquê? O colégio da criança é mais fácil de negociar do ponto de vista jurídico. Sim, doutor estou falando com o advogado, né? Não, sem dúvida, não é? As outras prestações que você tem relacionadas ao, vamos chamar assim, ao seu dia a dia, não é? Também são mais fáceis de você negociar. Agora, a alienação fiduciária, ela é silenciosa. A instituição financeira, ela manda uma carta, não é? Dizendo para a pessoa que a pessoa está inadimplente. Deixa eu te interromper aqui, doutor. Manda essa carta. Eu preciso da ciência nessa carta ou não preciso da ciência nessa carta? Vamos imaginar, se eu me escondo da carta e não quero da ciência. Não, a instituição financeira não quer saber. Não quer saber. Que a minha se carta, o zelador recebeu, se o porteiro recebeu. A carta vem muito bonitinha, mas ela quer dizer em linhas gerais o seguinte: o gato subiu no telhado. Tá? Então eu não preciso assinar a carta. Não precisa. Tá. Ela vai mandar uma carta para o seu endereço como se fosse um extrato bancário. Então muitas vezes a pessoa fala, isso daqui deve ser um extrato bancário, e deixa de lado. Aí o que esta instituição financeira faz? Ela vai encaminhar o seu contrato, ela vai encaminhar essa informação para o cartório de registro de imóveis. O cartório de registro de imóveis vai intimar o devedor para que no prazo de 15 dias vá ao cartório de registro de imóveis e pague o débito. Okay. Doutor Luiz, o débito é pesado, ele é a parcela, ele é a multa, ele é os juros, não é? Eles são eventuais impostos, enfim, ele é uma gama. Então a pessoa não vai achando aí que ela está devendo 2 ou 3 parcelas, vai chegar lá e só tem isso. Não, ela vai se animar, porque ela vai verificar que o valor que o cartório de imóveis tem para ela é um valor bem expressivo, não é? E aí a pessoa não comparece ao cartório de imóveis e não vai adimplir aquela parcela, não vai pagar aquela parcela que o cartório de imóveis chamou ela, comunicou ela que está em aberto. Então, o cartório de registro de imóveis vai mandar uma carta para o banco, dizendo o seguinte: banco, o Antônio não veio até aqui liquidar a parcela. Não é? Aí o banco fala o seguinte: então eu quero retomar, eu quero que o imóvel se consolide na minha propriedade. Então, o que o cartório de imóveis vai fazer? Isso tudo sem comunicar a pessoa. Okay. É silenciosa a coisa. Não, eu recebi 2 cartas, doutor. A primeira carta do banco, e a segunda do cartório. E a segunda do cartório me dando 15 dias para purgar a mora. Para purgar a mora, perfeitamente. Okay. E aí o que acontece? Como você bem disse, doutor Luiz, a pessoa não vai, ele acha, não é poder judiciário, isso daqui, essa carta do cartório de imóveis deve ser alguma coisa e tal, e não se atenta para o tamanho do poder de fogo que é a coisa. É isso aí, o senhor falou tudo, o tamanho do poder que esse contrato tem. Esse contrato tem, não é? E aí o que acontece? O banco, então ele dá essa informação, o cartório de imóveis vai até lá, vai averbar essa informação na matrícula e vai consolidar a propriedade, porque aí o que eu quero dizer, não sei se as pessoas vão entender, a propriedade era resolúvel. O que é resolúvel? Ela fica por um fato, não é, de você perder a propriedade e o banco se tornar o novo proprietário. Que fato que é esse? É o inadimplemento. Não é? Então, quando acontece esse inadimplemento, você perde a propriedade do imóvel, o banco vem e se torna um novo proprietário, doutor Luiz. Então, deixa eu entender, se eu tirar uma nova certidão depois desse fato, aparece como proprietário o banco? O banco. Inclusive o banco... É sério? Inclusive o banco, ele recolhe os tributos, não é? Porque novamente o imóvel vai passar para a propriedade dele, não é? E aí o que o banco faz? O banco tem 30 dias para mandar o imóvel para o leilão. Hoje, só para situar a pessoa que está nos assistindo, esse leilão hoje é eletrônico, porque nós estamos hoje no mundo digital. Como as pessoas estão nos assistindo agora, doutor Luiz, tudo hoje, a gente sabe pelos nossos filhos e tudo, que hoje não existe mais aquele, não, vai leilão, bater martelinho, não. Fala hoje tudo chama o leiloeiro de canto. Então hoje tudo é digital, então hoje é muito rápido, não é? Então você já tem marcando a primeira praça,
né, numa casa, uma praça deserta, a segunda praça em 15 dias. Então, assim, quando a pessoa, vamos dizer assim, se dá conta da coisa, todo o leite já foi derramado. Deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo entendeu, né? Acho que foi bem claro, doutor, que a coisa é muito séria, ok? Primeira cartinha do banco, segunda cartinha do cartório, independente de você assinar ou não assinar, 15 dias para você pagar, não pagou, avisa o banco toma teu imóvel, manda para leilão. Primeira praça, segunda praça. Já como dono, né? Ok? Já não, você não é mais dono. Tudo bem, doutor. Vamos imaginar que foi para a primeira praça ou na segunda praça, alguém arrematou. Certo. Eu estou morando no imóvel. E aí Certo. o que acontece, doutor? Aparece um novo dono, eu falo, não vou sair. Como funciona isso, doutor? Então, alguns contratos são muito poderosos, né? Alguns quase todos, né? Então, na medida que Alguns o banco quase todos. consolida, eu não costumo dizer todos, porque... Alguns quase todos. Então, vejam só. Então, o que acontece? Esse contrato ele tem uma transformação muito potente. Então, você, à noite, é dono, logo de manhã cedo, você é possuidor locatário. Então, vamos retomar um pouquinho. À noite, você é dono do imóvel. E amanhece? Amanhece locatário. Possuidor locatário, porque o imóvel, no outro dia, pela matrícula, já é do banco. Não é? Então, o que acontece? Nesse período, você se transforma num, entre aspas, locatário. Então, durante esse período que você ficar no imóvel, não pense você e fale, o banco não vai me cobrar esse período. Não, ele vai cobrar de você todo esse período como se uma locação fosse. Nossa Senhora. E o que diz a lei? Que se há locatário no imóvel, não é? O novo adquirente, não é? Ele vai intimar este locatário para que deixe o imóvel em 30 dias. Nossa Senhora. Não é? Então, assim, é o que eu posso dizer para o senhor, é devastador. Uma pergunta que eu te faço, vamos imaginar que aconteceu o pior, o senhor como advogado, eu vim lhe procurar. Doutor, passaram os 15 dias, me notificaram, o banco tomou, agora entraram com integração de posse, me botaram para fora, eu vou contratar o senhor. Tem alguma ação que eu possa fazer? Benfeitoria que eu tinha feito, doutor? Paguei tantas prestações, tem alguma ação que a gente possa fazer ou não cabe nada, doutor? Então, doutor Luiz, eu estive essa semana conversando com um presidente de uma associação de aposentados aqui no estado de São Paulo, que ele estava justamente com esse caso, né, de uma mutuária, né, não mais, né, dona, em que o imóvel já estava indo para a primeira praça. Doutor, as hipóteses jurídicas para a defesa da pessoa são bem diminutas. Isto é, o advogado vai ter muita dificuldade de trabalhar isso daí. O senhor já assistiu a algum caso? Já tem alguma jurisprudência? A vantagem não é nenhuma vantagem a vantagem de reversão vai passar sempre pela purgação da mora. Né? E a purgação da mora, eu já falei que ela é muito potente. Porque além de todas as despesas, você vai ter que pagar um novo contrato para o banco, um novo imposto, porque o banco vai ter que retomar o contrato, vai ter que devolver o contrato para você, vai abrir de novo uma averbação na matrícula, saindo do banco, voltando para você. Então, quer dizer, a purgação da mora é a primeira. E é difícil, porque normalmente a pessoa não tem dinheiro. Então, nós podemos alegar, vamos lá, retenção por benfeitorias, e no contrato você abre mão delas. Não, que às vezes fez, né, doutor? Não, mas a embutir, depois um monte de coisa. Não Quantas vezes compra um apartamento nem piso tem? Quer dizer, você faz as benfeitorias. Então, assim, por o contrato ser de adesão, doutor Luiz, você já abriu mão de tudo isso? Não, já abriu mão de tudo isso, mas dá para dizer que essa é uma cláusula abusiva e você vai pedir a retenção por benfeitorias. Agora, eu queria deixar claro o seguinte, que ainda que você peça a retenção por benfeitorias, como os médicos gostam de fazer, o prognóstico é muito sombrio nesses casos. Porque tudo que o advogado vai fazer por você, que não passa pela purgação da mora, é só procrastinatório. Isto é só empurrar com a barriga. Deixa eu fazer uma pergunta que eu escutei outro dia, não sei se é besteira. Se for, você me fala, certo. Luiz, é besteira. Às vezes é mais caro eu purgar a mora que eu comparecer em nome de terceiro no leilão. É verdade? Veja só, se você comparecer em nome de um Vocês terceiro entenderam minha no pergunta? leilão, né, você vai adquirir em segunda praça, porque a primeira praça é pelo valor da avaliação, né, a segunda praça vai ter um valor mínimo, né? Então você vai poder adquirir por este valor mínimo. Vejam só, dependendo de quanto você tem de saldo devedor, é uma matemática que precisa ser feita, doutor Luiz. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenha lá, só que eu vou explicar depois como às vezes o feitiço vai virar contra o feiticeiro. Então, eu tenho um saldo devedor de 315 mil, tá? O imóvel foi à praça
e foi arrematado pela pessoa por um terceiro que ele pediu. E pode ser meu parente, pode ser meu amigo. Por 240. Okay. Então há uma diferença entre 315 e 240. Uns 20% a menos. O que o banco vai fazer? O banco vai cobrar esse remanescente deste devedor. Quer dizer, deixa eu ver se eu entender, doutor. Além de eu perder o imóvel, se houver diferença, ainda pode o banco entrar com uma ação? Sim, porque aí o que vai acontecer? O presidente do banco, não é? Ele pode sofrer uma ação, por quê? Porque ele está deixando de demandar por um crédito inadimplido. Não é? Isso daí só valeria a pena se o valor da arrematação fosse superior ao saldo devedor, porque o banco vai se quitar e vai liberar para a pessoa que adquiriu a propriedade. Isso vai acontecer. O seu primo, por exemplo, que comprar, ele vai ficar com o domínio do imóvel, porque ele arrematou judicialmente. Sim, mas a diferença vem acima de mim. O banco vem para cima de você. Quer dizer, aquela história que a gente escutava, doutor, devolve o imóvel para o banco, fica tudo certo, não é bem assim. Não é bem assim. Tem hora que devolver ainda custa caro. Sim, por isso que nós voltamos ao começo da nossa entrevista, até muito bem pontuada por ti, de que realmente isso preocupa hoje em dia. Eu acho muito tempestiva, muito oportuna essa entrevista. Por quê? Porque as pessoas necessitam ficar sabendo o quanto é ruim o inadimplemento da alienação fiduciária. Doutor, E numa época de crise agora, doutor Luiz, por isso que mais uma vez eu elogio aqui a entrevista, não é? Eu acho que é importante, porque antes de tudo, você também está fazendo nesta entrevista, vamos dizer assim, em caráter público, uma vantagem ao seu ouvinte. Olha o que eu assisto, doutor. Às vezes a pessoa coloca o imóvel para vender na Mirante. Perfeito. E na hora que coloca o imóvel para vender na Mirante, ele já deixa claro, estou passando uma certa dificuldade e preciso vender. Logo em seguida, a gente apresenta uma proposta, apresenta duas e você repara que a pessoa, não quero, vou esperar um pouquinho mais. Não tem que esperar um pouquinho mais. Pelo que o doutor está falando, quando você não está conseguindo honrar suas parcelas, não tem que esperar um pouquinho mais. Ou você vende às vezes e pega o dinheiro de volta, ou você perde. Tem algum conselho que o senhor dá para essa pessoa que está atrasada, doutor? Não, o conselho é pela purgação da mora. Se não tem, vende, perde um pouquinho e vende. Vende. Sabe por quê? Eu vou explicar melhor. Não é? As manobras dos advogados são manobras procrastinatórias. Não é? Muitas vezes o seu advogado ele é contratado para obter um sucesso, obter um êxito. A lei da alienação fiduciária, da maneira como ela foi criada, da maneira como ela foi programada, principalmente pelas instituições financeiras, ela oferece uma grande vantagem para o banco, que é justamente isso, transformar, consolidar na propriedade do banco pelo inadimplemento de uma maneira muito rápida. Então, agora, vamos deixar claro, cortando o doutor, o fato de trazer, entre aspas, essa vantagem para o banco, barateou o financiamento. Sim. Ok? Vamos lembrar? Então, para aquele que paga, vamos imaginar, a prestação em dia, que paga o financiamento em dia, o dinheiro ficou mais barato. Porque em contrapartida o banco consegue agora puxar o imóvel, coisa que no passado não conseguia. Antigamente sim, dependia do oficial de justiça, dependia de citar você se escondia. Tudo isso acabou. Hoje é tudo que nem o doutor falou, primeira cartinha 15 dias, 30 dias, primeiro leilão, segundo leilão, um novo proprietário comparece, 30 dias está fora do imóvel. Isso. Então na hora que a água começar a subir, não espere muito. Às vezes vale a pena você vender, entre aspas, tomando prejuízo, do que perder tudo para o banco. Deixa eu fazer uma pergunta mais, doutor, não sei nem quanto tempo passou do programa, mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu toda vez escutei, o senhor também, isso é bem de família não se toma. A gente não escuta isso, doutor? Isso. Não pelos advogados, pelos pseudos advogados. Certo. No caso de uma alienação fiduciária, num bem de família, como funciona isso, doutor? É meu único bem. O banco toma? O banco toma. Então não tem bem de família nesse caso? Não, o bem de família, ele é um bem, vamos dizer assim, juridicamente protegido por duas legislações, doutor Luiz. Eu posso perder 30 segundos? Por favor, doutor. O importante é que a pessoa que esteja assistindo entenda. A primeira legislação que fala sobre o bem de família é o Código Civil. Essa legislação é um pouco mais difícil, porque a pessoa precisa de ter um patrimônio muito grande para destacar dos seus bens um deles e falar, isso é bem de família. Então ele vai fazer uma escrituração de bem de família e vai registrar na matrícula como bem de família. E os outros 5 apartamentos ficam soltos. Muito bem. O código, a legislação esparsa, ela vai dizer o seguinte: existe o bem de família e ele já é juridicamente protegido sem a matrícula. Só que tem o seguinte: a partir do momento que eu peguei este meu bem,
comprei ele, entreguei ele por alienação fiduciária ao banco, eu tacitamente Abrir mão. muito bem, abrir mão, não é, de amanhã ou depois, não é, dizer que é um bem de família. Porque foi uma escolha minha, doutor Luiz. Eu adquiri o imóvel e ofereci este imóvel como garantia à instituição financeira. E eu falei, olha, eu reconheço neste momento que eu estou entregando este único bem para você me financiar este imóvel, e que eu não posso amanhã ou depois, não é, vir aqui e alegar bem de família. Ou seja, algum minuto pode se transformar em bem de família depois de quitado. Sim, aí sim. Tá? Uma vez quitado, pode sim ser meu bem de família. Sim, mas sim, até a sim. quitação, entre aspas, é do banco. Não, você deu em garantia. É do banco, não é seu. Quando você dá o bem em garantia, tacitamente, como você disse bem, você abre mão, né? Então, você alegar em juízo o bem de família, o juiz vai falar que você, o motivo é torpe. Alegar em juízo é a própria torpeza. Alguns juízes podem entender, né? E que você entregou esse bem, alienação fiduciária, como é que agora vai pedir bem de família? Doutor, infelizmente o programa está acabando, nem sei quanto tempo passou, já perguntei, não me falaram. Quanto tempo passou? Mais de 15 minutos, olha só, é um programinha para ser de 8. O doutor, como eu falei, advoga na área há muitos anos. Eu vou colocar aqui embaixo o endereço eletrônico do doutor. Doutor, qual é o endereço que podemos falar com o senhor? Algum telefone, algum e-mail, alguma coisa? Que nosso pessoal possa falar com o senhor? Não, perfeitamente. O meu telefone do escritório, doutor, é o 3242-0099. 3242-0099. Eu estou aqui na Rua Maria Curupaiti, na Zona Norte, é o meu escritório. Não é? E o meu endereço é salge, que é o meu sobrenome, jr@gmail.com. saljr@gmail.com. Doutor, só tenho a agradecer, tem algumas palavras finais para acabar? Alguma coisa que eu que agradeço, doutor Luiz, a Mirante, não é? A Top TV, a você, em especial, a todos vocês. Não é? Muito obrigado por me convidarem, eu espero poder ser chamado aqui outras vezes, se vocês gostaram, não é? Vamos mandar aí as perguntas para o doutor, né? Que a gente possa então voltar outras vezes para discutir alguns outros temas tão importantes no direito aqui na vossa presença. Já tem outra sugestão. Tem, na verdade, um tema que agrada tanto o brasileiro como a gente que compra imóvel na Flórida e tudo mais, chama timeshare. Então, vou convidar o doutor para um próximo evento a gente falar um pouquinho sobre timeshare. Vai ser um prazer. Encerro o nosso quadro, apresentando para vocês. Eu ia apresentar 2 imóveis, vou apresentar um só, se não puxam minha orelha. Vou encerrar o quadro com uma filmagem feita pelos nossos drones do imóvel à venda na Mirante. Se você quer vender ou você quer comprar imóvel na Mirante, saiba que a gente filma os imóveis com um trabalho muito maravilhoso de drone. Vou pôr até o site, vou pôr o e-mail da pessoa que faz a gravação pra gente, tá? E lembre-se sempre, a Mirante tem 4 agências, são Santana, Cantareira, Serra da Cantareira e Jardim São Bento, e um site com mais de 20 mil ofertas, www.mirante.com.br. Encerrando, venha ser um corretor Mirante. Estamos contratando nas 4 agências. Até a próxima, obrigado.